O ganho do transistor é tão importante quanto a sua junção ou quanto a sua fuga. Conhecendo o ganho do transistor, você chega a diagnósticos mais rápidos e ainda facilita você analisar circuitos transistorizados. Se você tem interesse nesse assunto, então segue junto aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como funciona o ganho do transistor. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o ganho do transistor. Todos nós sabemos que o transistor é um elemento amplificador. Mas como é que o transistor amplifica? O transistor amplifica através do seu ganho. Mas o que é o ganho do transistor? Bom, o ganho do transistor você pode encarar de duas formas diferentes. Você pode dizer que o ganho do transistor é a quantidade de vezes que a corrente de coletor é maior que a de base, ou que o ganho do transistor é a relação da corrente de coletor pela corrente de base. Então, praticamente, você pode analisar dessa forma e, teoricamente, de outra forma. O que é importante é você saber que um transistor, para amplificar, ele precisa estar dentro do seu valor de ganho. Se você testar a junção de um transistor e testar a fuga de um transistor e não testar o ganho, o seu teste é incompleto. Porque o transistor tem três testes: junção, fuga e ganho. Você tem que saber se o transistor está dentro do ganho especificado pelo fabricante. Para poder você entender um pouquinho mais sobre o ganho do transistor, eu vou polarizar um transistor, colocar ele dentro de um ganho específico e depois a gente vai até a reta de carga, analisar o comportamento do transistor na reta de carga para que você feche o conhecimento em relação ao ganho. Então, para isso, é preciso primeiramente a gente entender a polarização do transistor para poder colocá-lo num ganho, para poder a gente ir para a reta de carga e entender de uma vez por todas que o ganho é tão importante quanto a junção, como também da fuga. Vem comigo que eu vou desenhar agora um circuito pequeno para que você possa acompanhar a análise de raciocínio do ganho de um transistor. Pronto, temos na lousa o esquema de um transistor que deve amplificar um sinal de entrada. Então, vamos analisar esse transistor do ponto de vista polarização primeiro. Vamos polarizar o transistor e depois a gente vai analisar o funcionamento dele, tendo em vista o ganho do transistor. Bom, vamos aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho um transistor, que é o nosso Q1, transistor Q1. Esse transistor ele está configurado como emissor comum. Lá no módulo 11 da básica 2, você aprendeu que o transistor ele pode ser configurado como para amplificar sinais, como emissor comum, que é este caso, como coletor comum ou como base comum, né? Então, um transistor como amplificador de sinais pode ser configurado dessas três formas. Esta é a configuração emissor comum. Numa configuração emissor comum, o sinal entra na base e sai do coletor. Então, na passagem do sinal da base para o coletor, ele sofre o ganho, que é justamente isso que um transistor nasceu para fazer: dar ganho a um sinal, a uma tensão, a uma corrente. Está vendo como o ganho do transistor é importante? Então, se a gente não mede o ganho do transistor, a gente está fazendo um teste inconclusivo. Se a gente mede só a junção ou a fuga, né? Mede junção e mede fuga e não mede o ganho, que é justamente o fator que realmente vai manter o transistor vivo, que é o ganho. Sem o ganho, o transistor não amplifica. Então, neste caso da configuração emissor comum, o sinal aplicado VIN é um sinal de entrada. Será aplicado entre a junção base-emissor e retirado na junção base-coletor.
Então, na passagem da base para o coletor, o transistor sofre o ganho. Ou seja, o transistor não, o sinal sofre o ganho, a elevação do seu nível, tanto de tensão como de corrente, pelo transistor Q1. Muito bem. Ainda aqui nessa figura, a gente tem os seguintes dados. Vamos determinar alguns dados para que você consiga entender o ganho. Por exemplo, primeiro, deixa eu colocar aqui ao lado, aqui embaixo mesmo, dados. O que eu tenho? Eu tenho, o transistor será alimentado por uma tensão de 6 volts. Então, é igual a 6 volts. Eu quero que a corrente de coletor desse transistor seja uma corrente de 5 mA. Então, perceba que já está determinada a corrente que deve fluir pelo coletor. 5 mA. Então, corrente de coletor IC igual a 5 mA. E que o ganho do transistor seja 100, ou seja, eu quero que o transistor amplifique o sinal Vin de entrada 100 vezes mais. Então, quando Vin entrar na base e sair no coletor, ele sai aumentado, amplificado 100 vezes mais. Portanto, o ganho será de 100. HFE igual a 100. Pronto. Então já temos alguns dados para que a gente consiga determinar o ganho desse transistor. Legal. Agora, seguindo a análise de circuito, tem algumas variáveis aqui que a gente não conhece. Por exemplo, para determinar o ganho do transistor, eu vou precisar do resistor de base. O resistor de base, ele vai ter uma importância fundamental no ganho do transistor, porque é ele que vai amarrar o transistor no ponto Q da reta de carga. Então, quando o resistor de base é calculado, ele determina, entre outras coisas, ele determina o ponto Q do transistor na reta de carga. Uma vez o transistor entrando no ponto Q da reta de carga, dali ele não sai mais. Então o trabalho dele será sempre aquele, amplificar o sinal tantas vezes que foi calculado para ele fazer isso. E isso é o resistor de base que vai prendê-lo no ponto Q da reta de carga, para que o transistor não saia mais daquele ponto de operação. Então, veja que uma das primeiras preocupações será calcular o resistor de base, RB. RB é igual a quanto? Nós sabemos o seguinte, quando RB entra, ele determina a corrente de base. Então, o resistor de base, ele determina a corrente de base, né? Você aprendeu lá no módulo 3 da básica 1, que toda vez que um resistor está em série com a sua carga, ele limita a corrente para essa carga. Então, perceba aqui que o resistor RB, ele está em série com a junção base-emissor. Portanto, ele vai limitar a corrente de base, vai determinar o máximo de corrente que pode fluir na junção base-emissor. É outro dado que a gente não conhece. Qual é o valor dessa corrente de base que RB vai limitar? Ora, se a gente ainda não conhece o valor de RB, como é que a gente vai conhecer o valor da corrente de base, IB? Então, IB é outro termo que a gente não conhece. Pronto. E outra coisa que a gente não conhece também é o valor do resistor de coletor. Nós sabemos o valor da corrente de coletor. Mas qual é o valor do resistor de coletor? Veja que esse resistor tem uma função também importante. Ele vai determinar a corrente que vai fluir na junção coletor-emissor. Então, além disso, a gente vai ver no futuro que ele também vai ser importante na hora dele
dividir a tensão da fonte entre ele, resistor, e a junção coletor-emissor do transistor. Isso a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá, outro dado que a gente não conhece, né? Que é justamente o resistor de coletor. Pronto. Agora só nos resta, para poder a gente entender ganho, começar a calcular essas variáveis que a gente não conhece no circuito. Vamos começar calculando a corrente de base. Para isto, vamos utilizar a fórmula do ganho. Em relação ao ganho, cabe aqui uma observação. Teoricamente falando, o ganho ele é representado pela letra grega beta. Então, beta é igual à relação da corrente de coletor pela corrente de base. Teoricamente falando é assim. Agora, na prática, a letra grega beta é substituída por H minúsculo, FE maiúsculo. Então fica assim, HFE é igual a corrente de coletor dividido pela corrente de base. Perceba que teoricamente se utiliza a letra grega beta e quando a gente vai utilizar na prática para medir com um multímetro mesmo, lá no multímetro vem indicando H minúsculo, FE maiúsculos, entendeu? Ou seja, aqui também cabe outra observação, você tem a inscrição H minúsculo e FE maiúsculo para o ganho DC, que é o nosso caso. Nós queremos saber qual vai ser o ganho de tensão que esse transistor vai aplicar ao sinal Vin de entrada. Porque também existe o H minúsculo, FE minúsculo, que está relativo ao ganho do sinal AC. Mas isso é outra história. Nesse momento vamos focar apenas no ganho H minúsculo, FE maiúsculo, que é o ganho DC do transistor. Portanto, voltando aqui ao raciocínio, veja, eu vou dizer que HFE é igual à relação da corrente de coletor pela corrente de base. Veja que basta a gente mudar os termos dessa equação que a gente encontra facilmente o valor da corrente de base. Porque nós conhecemos o valor do ganho, ele já é anunciado, o HFE, e conhecemos também o valor da corrente de coletor. Então, fica fácil a gente trocar os termos dessa equação para poder encontrar o valor da corrente de base. Então, fica assim, corrente de base, IB, será igual à relação da corrente de coletor pelo ganho do transistor, HFE. Pronto. Perceba que agora nós temos uma fórmula que vai encontrar a corrente de base do nosso transistor. Eu vou pegar o valor da corrente de coletor e vou dividir pelo ganho do transistor. Com a fórmula da corrente de base agora definida, nós podemos tranquilamente calcular a corrente de base. Então fica assim, IB será igual à relação da corrente de coletor pelo ganho do transistor. Como nós temos os dois valores, vamos dividir um pelo outro. IB será igual à corrente de coletor, 5 miliamperes, dividido pelo ganho do transistor, 100. Pronto. Quando a gente dividir 5 por 100, temos o valor da corrente de base. Portanto, teremos que corrente de base será igual a 5 dividido por 100, 0,05 miliampere. Perceba, nós temos agora uma corrente de base anunciada, que era um dado que faltava para a gente.
Então eu já tenho o valor de IB. Então eu tenho aqui 0,05 miliampere. É sabido que a corrente de base geralmente ela é dada em microampere. Portanto, só para facilitar o entendimento do próximo assunto, que é a reta de carga, vamos converter a corrente de miliampere para microampere. Para isso, vamos utilizar aquela regra prática que a gente aprendeu lá no módulo 11 da básica 2. Como é que a gente faz? A gente está em mili, quer ir para micro, desloca a vírgula 3 vezes para a direita. Lembra disso? Então, 1, 2, 3, a corrente de base será igual a 50 microampere. Pronto, deslocando a vírgula 3 vezes, a gente chega a 50 microampere. A corrente de base desse transistor é uma corrente de 50 microampere. Agora vem a seguinte questão. Esta corrente, ela deve ser fixada pelo resistor de base, que é outro dado que a gente não conhece, é outro termo desconhecido. Concorda? Então, quem vai determinar uma corrente de 50 microampere para a base do transistor? O nosso RB, o nosso resistor de base. Então é a vez de calcular esse resistor. Vamos agora partir para o cálculo do resistor de base. Vem comigo. Você aprendeu no módulo 2 da básica 1, quando a gente estudou a lei de Ohm, que para calcular a resistência, a gente pega a tensão e divide pela corrente. Pois bem, eu quero calcular RB, então eu vou pegar a tensão sobre RB e dividir pela IB. Então, RB será igual a EB, a tensão sobre ele, a tensão sobre RB, dividido pela corrente de base. Vamos lá. RB será igual à relação da tensão sobre a corrente. Veja, qual é a tensão aplicada em cima do resistor de base? Dividido pela corrente de base. Então perceba que a gente está obedecendo a fórmula da lei de Ohm. R é igual a E sobre I, né? É a fórmula do rei, lembra disso? Né? Só que aí tem aquela questão. Você também aprendeu lá no módulo 11 e também no módulo 7 da básica 2 que todo semicondutor tem uma junção. E quando ele é de silício, que é o caso desse transistor, a sua junção ela já tem um nível de tensão acumulado na junção que varia entre 0,6 e 0,7 volts. Então vamos admitir que a junção desse transistor ela já tenha um nível de tensão de 0,6 volts na junção. Então eu tenho que subtrair. Fica assim então, resistor de base é igual a tensão em cima do resistor de base menos a tensão da junção base-emissor menos a tensão da junção base-emissor. Então temos que RB é igual a ERB, que é a tensão em cima do resistor, menos a tensão entre base e emissor, dividido pela corrente de base. Então agora vamos simplesmente substituir os termos da fórmula pelos valores que o circuito nos dá. Então fica assim, resistor de base é igual a tensão sobre o resistor de base, que é de 6 volts, menos a tensão de junção base-emissor do transistor, que é de 0,6 volts. Dividido pela corrente de base. Perceba agora num detalhe.
A tensão está na unidade fundamental, volt. E a tensão da junção também se apresenta na unidade fundamental, volt. Portanto, aqui embaixo nós vamos converter a corrente de base que está em miliampere para a unidade fundamental também. Vamos convertê-la para ampere. Então vamos utilizar novamente aquela regra prática que a gente aprendeu lá no módulo 2 e também aprendemos no módulo 1, quando a gente aprendeu a fazer conversão, né? Tanto aprendemos no módulo 1, converter, como aprendemos no módulo 2, quando estudamos as leis de Ohm. Então, neste caso aqui, vamos converter 0,05 miliampere para ampere, usando a regra prática. Vamos lá, ficaria assim, ó, 0,05 miliampere. Você lembra que miliampere ele está à direita da unidade fundamental. Ampere, miliampere. Portanto, para fazer a conversão, eu simplesmente desloco a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então, fica assim. 1, 2, 3. Veja que eu ganhei 2 espaços vazios com esses 3 deslocamentos. Então, eu completo com 0. 1, 2. E antes da vírgula, eu tenho um número desconhecido. Eu vou completar ele com 0, então. Tá aí, ó. Os 3 deslocamentos que eu fiz, eu apago, só fica o último. Pronto. Convertemos 0,05 miliampere em ampere, deslocando a vírgula 3 vezes. Portanto, a corrente em ampere será esse valor. Pronto. Temos agora a chance de descobrir o valor do resistor de base. Bastando dividir a subtração de 6 menos 0,6 pela corrente de base em ampere. Então fica assim, RB será igual a 5,4 volts dividido por 0,5 ampere. Bom, vamos aqui à calculadora, porque o resultado dessa divisão é justamente o valor do resistor de base. Então, 5,4 dividido por 0,12345 é igual a 108 mil ohms. Então, neste caso aqui, ó, o resultado de RB é um resistor de 108 mil ohms. Aprendemos também no módulo 3, resistor, que quando um resistor ultrapassa 999, a gente já converte qualquer valor acima disso para quilo-ohms. Então, como nós temos 108 mil aqui, vamos convertê-lo para quilo. Então, aqui é simples, vamos aplicar a regra prática novamente. Nós estamos na unidade fundamental e sabemos que quilo está do lado esquerdo. Portanto, vamos deslocar a vírgula 3 vezes para o lado esquerdo para que a gente converta ohm em quilo. Como a vírgula está aqui, indicando 108 mil, nós vamos deslocar 1, 2, 3 e a vírgula para aqui, indicando agora um valor de 108 kΩ, ou um resistor de 108K. Perceba, agora dos 3 dados desconhecidos, nós temos 2 conhecidos. A corrente de base e agora o resistor de base. Então, RB é igual a 108 kΩ. Pronto. Agora só falta calcular o resistor de coletor. Aí fica mais simples, porque nós temos
tanto o valor do resistor de base como nós temos o valor da corrente de coletor. Aqui cabe uma pequena observação. Quando a gente disse que queria que o transistor amplificasse um evento que vai ser apresentado na sua base 100 vezes. Então, o ganho DC dessa polarização desse transistor vai permitir que ele amplifique 100 vezes o sinal que está chegando. O ganho DC, que é o que nós estamos calculando. Perceba agora. Dessa forma, a gente diz o seguinte: a corrente de base é de 0,05 mA e o ganho é de 100. Foi estabelecido logo no início desse cálculo que a corrente de coletor seria de 5 mA. Portanto, se você pegar 0,05 mA, que é a corrente de base determinada pelo resistor de 108K, e multiplicar isso aqui pelo beta do transistor, que é 100, perceba que vai nos dar 5 mA. Então estamos corretos no cálculo do valor do resistor e estamos corretos no cálculo do valor da corrente de base, porque 0,05 mA vezes 100 é igual a 5 mA. Note agora que a corrente de base ela foi determinada pelo resistor de base. Perceba a importância do resistor de base. O resistor de base, ele determina a corrente de coletor. A corrente de base. Essa corrente de base, multiplicada pelo ganho que foi definido logo no início, chega ao valor da corrente de coletor que se queria. Então, veja a importância do resistor de base. Aqui você percebe tranquilamente que se você muda o valor do resistor de base, vamos supor, ele é de 108K, você bota um de 120, ele é de 108K, você bota um de 100, você influencia agora nessa corrente de base. E influenciando na corrente de base, claro que você influencia na corrente de coletor. Concorda? Isso que eu quero chamar a atenção para o seguinte: sempre que você estiver trabalhando com circuitos transistorizados, evite modificar o valor do resistor de base desses transistores. Por quê? Porque eles são calculados para colocar o transistor em um determinado ponto Q, como você vai ver na sequência. E quando você mexe no resistor de base, você tira o transistor no ponto Q. Dependendo do circuito que você fez essa modificação do valor, esse circuito ele vai apresentar defeito. E um defeito, dependendo do circuito, é notório, né? Que inclusive o cliente vai reclamar para você que algo está acontecendo diferente. Então, fica a dica em relação a esse resistor de base. Dá para você ver que o resistor de base fixa a corrente de base, que multiplicada pelo ganho definido, determina já a corrente de coletor, que também já estava definida. Então, esse raciocínio você tem que levar para a sua bancada, para o seu dia a dia. Seguindo, o que falta a gente calcular agora? O resistor de coletor. Perceba que o sinal que está entrando, ele é simétrico. A quantidade de tensão positiva, ou seja, o pico positivo desse sinal de entrada, tem o mesmo valor de tensão do pico negativo. E nesse circuito, se requer que na saída, como está aqui desenhado, o comportamento seja o mesmo. O sinal na entrada é simétrico. O semiciclo positivo tem o mesmo valor de tensão do semiciclo negativo. Então na saída se quer a mesma coisa. Ou seja, quando se quer que o sinal de saída seja simétrico ao de entrada, os fabricantes utilizam um raciocínio. Ele divide a tensão da fonte entre o resistor de coletor e a junção coletor-emissor do transistor. Tá vendo? Então é assim que se faz. Então, para que esse sinal saia com o semiciclo positivo com o mesmo valor do semiciclo negativo, nós precisamos levar em consideração
a divisão da tensão da fonte para encontrar o valor do resistor de coletor. O assunto ganho de transistor ele é extenso, então para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Terminamos agora o cálculo do resistor de base e na sequência você vai ver no próximo vídeo o cálculo do resistor de coletor e a reta de carga, além de como medir corretamente o ganho do transistor no multímetro, acessando primeiramente o datasheet para verificar o ganho determinado pelo fabricante. Portanto, não deixe de assistir o próximo vídeo, que é para poder você fechar o conhecimento no assunto ganho de transistor. Te espero então no próximo vídeo. Tchau. Se tiver algo que você não conseguiu entender na explicação da videoaula, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês. Valeu?